Olá, tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar. Então agora vamos ver o resumo do conteúdo do vídeo. 1. Entenda o que faz você engordar. 2. Dicas simples para perder peso rapidamente. 3. Como colocar essas dicas em prática no seu dia a dia. 4. Dica bônus: essa dica será o seu primeiro passo para um corpo perfeito. Todos os dias você acorda, olha para o espelho, mas não reconhece a pessoa que vê, se sente incomodado com seu corpo, mas não sabe por onde começar, olha para outras pessoas e tenta ver você nelas, imaginando como seria ter um corpo daquele jeito. As coisas podem estar difíceis, mas quem foi que disse que você não pode mudar? Você tem as condições necessárias para conquistar o que você deseja, basta ter o conhecimento adequado, mesmo que seja pouco, mas é o bastante para começar. Perigos de excesso de peso e uma má alimentação. A obesidade é um importante fator de risco para o desenvolvimento de diferentes doenças. Num país em que mais da metade da população tem excesso de peso, chegando perto de 1 milhão de pessoas obesas, é importante saber quais as doenças associadas à obesidade. 15 doenças associadas à obesidade: hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, colesterol alto, infertilidade, infecções dermatológicas, dores de coluna, úlceras, câncer, pedras na vesícula biliar, trombose, apneia do sono, esteatose hepática, depressão, asma, neoplasia, infertilidade e gravidez de risco. Por que continuar nesse perigo todo? Se você tem a opção de mudar, tenha paciência e acredite em você mesmo. Agora entenda o que faz você engordar. Você já sabe o que fazer para manter um cardápio equilibrado. Fica de olho no valor calórico dos alimentos, privilegia nutrientes importantes ao organismo e evita os doces e as tentações fritas. Mas, nem assim o ponteiro da balança desce. O mistério certamente vai ser desvendado quando você consertar alguns outros hábitos que influenciam no ganho de peso. 1. Corte de refeições. O café da manhã costuma passar batido por muitas pessoas, apesar de se destacar como uma das principais refeições do dia. Os alimentos consumidos nas primeiras horas do dia quebram um longo período de jejum. Além disso, o café da manhã conta com a participação de alimentos fornecedores de nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo, como o leite e seus derivados, ricos em cálcio. 2. Comer rapidamente. Deixe a correria de lado e reserve, pelo menos, 30 minutos para fazer suas refeições, em um ambiente calmo e agradável. Ao se alimentar em pouco tempo, você deixa a textura e o sabor dos alimentos passar despercebidos. Outra agravante é que o cérebro não tem tempo suficiente de captar a sinalização de saciedade. Resultado: provavelmente, você vai consumir mais do que precisa. 3. Jejum prolongado. Ao passar muitas horas sem ingerir nada, a fome se acumula e você fica mais vulnerável aos abusos. Para driblar o inconveniente e evitar que os quilos a mais se instalem, divida seu menu diário em 5 refeições. Entre elas, café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários. 4. Não beber a quantidade ideal de água. Além de hidratar o corpo, a ingestão regular de água faz com que a sensação de fome seja retardada. O consumo de, pelo menos, 2 litros diários de água combinado com as fibras dos alimentos melhora a função intestinal. 5. Petiscar sem parar. O maior problema de não estipular horários para fazer as refeições principais e os lanches intermediários é que o descontrole pode te levar a beliscar o dia todo. O costume é atalho certo para o excesso de calorias, já que é fácil se perder na quantidade das porções ingeridas. 6. Trocar água por sucos. Embora os sucos naturais sejam boas fontes de nutrientes, eles não podem substituir a água livremente. Os sucos são calóricos e a ingestão excessiva não é recomendada. Para se hidratar nos intervalos das refeições, prefira água natural ou chá com adoçante. Os sucos podem entrar em cena nas refeições principais, não ultrapassando a medida de um copo de 200 ml. Agora eu separei 5 dicas simples para perder peso rapidamente. 1. Durma adequadamente. Não são poucas as pesquisas científicas que comprovaram que o sono ruim e o excesso de peso andam juntos. Acontece que, de acordo com estudos recentes, dormir pouco dá fome e aumenta o apetite por comidas gordurosas. Para piorar, uma má noite de sono aumenta o cansaço e ainda reduz a capacidade do corpo queimar as calorias consumidas.
Foi o que concluiu uma equipe de pesquisadores da Suíça após avaliar 14 homens de peso normal por 2 vezes. Uma após dormirem por 8 horas seguidas e outra, depois de terem passado uma noite inteira sem dormir. Uma possível explicação para que isso aconteça esteja no fato de que, conforme descobriu um estudo feito na Suécia, uma determinada região do nosso cérebro associada ao apetite é ativada de forma mais intensa após dormirmos pouco. Como colocar essa dica em prática? Para você dormir mais e melhor, é recomendado em média 8 horas de sono, e determinar a hora de levantar e ir para a cama. Isso não vai deixar você dormir ou acordar tarde. Atenção! Tenha cuidado com as dietas da moda. Existem uma série de dietas que prometem o emagrecimento rápido. Fique atento a que custo essa perda de peso é alcançada. Muitas delas levam à perda de músculos, o que é especialmente prejudicial para quem quer emagrecer e manter o peso depois disso. 2. Diminua o consumo de sal e açúcar. O sal é o principal fonte de sódio, mineral que em excesso no organismo aumenta o risco de hipertensão e a retenção de líquido. Já o açúcar consumido em excesso se transforma em acúmulo de gordura, principalmente na região da barriga. Alimentos fontes de carboidratos simples são ricos em açúcar. Entre eles estão açúcar de adição, refrigerantes, doces e os que contam com muita farinha branca, como pães, massas e bolos. Como colocar essa dica em prática? Diminua esses temperos gradativamente, e troque por 5 temperos que podem substituir o sal na preparação dos alimentos. 1. Alho e cebola. 2. Alecrim. De sabor intenso, não se deve usar muito da erva na preparação da comida. Se usado num assado no forno, como uma batata que será coberta por papel alumínio, basta um ramo no meio da forma e retirá-lo quando elas estiverem assadas. 3. Cominho. Também é uma erva muito intensa, mas se bem usado pode realçar o sabor do feijão e de diferentes vegetais, como a batata. 4. Louro. Um dos temperos favoritos das nutricionistas, o louro pode ser usado em carnes, feijão e ensopados. Basta uma folha para complementar o sabor do que será preparado. 3. Água com limão. Não há comprovações científicas de que a água com limão de fato contribua para a perda de peso. Entretanto, o poder alcalinizante do limão pode auxiliar nos processos de desintoxicação, facilitando a perda de peso, desde que dentro de um conjunto de mudanças para a adoção de hábitos saudáveis de alimentação. Como colocar essa dica em prática? É recomendado você tomar todos os dias de manhã, assim que acordar. Atenção! Saiba quando alguma coisa está errada com a dieta. Alguns sinais de que o emagrecimento rápido está prejudicando sua saúde são: queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças, desânimo, fraqueza, indisposição, tontura, flacidez e constipação intestinal. 4. Consuma alimentos que desincham. Alimentos ricos em ômega 3, salmão, atum, sardinha, arenque, cavala, linhaça, castanhas, contribuem para o emagrecimento devido à ação anti-inflamatória. Agora, como colocar essa dica em prática? Varie bastante o seu cardápio com novos tipos de alimentos. Todos esses alimentos, você pode comer durante o café da manhã, lanche, ou almoço. 1. Abacaxi. A fruta tem a enzima bromelina, que pode facilitar a digestão, evitando o inchaço. 2. Farelo de aveia. As fibras também contribuem com o aumento da saciedade, associadas a uma ingestão adequada de líquidos, auxiliam no funcionamento intestinal, evitando que a barriga fique dilatada e dolorida. 3. Iogurte natural. Ele tem culturas ativas, por exemplo probióticos, que aumentam o número de bactérias benéficas no intestino, ajudando na digestão e reduzindo a sensação desconfortável de inchaço. O ideal é optar por iogurte sem adição de açúcar. 4. Melancia e melão. Além das fibras, estão entre as frutas com maior teor de água, por isso conhecidas por suas propriedades diuréticas. Limão, morango, laranja, tangerina são outras opções de frutas com boa quantidade de água em sua composição. 5. Beba água antes das refeições. Beber 2 copos de água aproximadamente meia hora antes de uma refeição ajuda no emagrecimento, já que aumenta a saciedade, portanto, faz com que uma pessoa consuma menos calorias. A recomendação tem fundamento em uma série de pesquisas sobre o assunto que encontraram o efeito benéfico do hábito. Uma delas, feita na Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos, por exemplo, observou que pessoas que estavam tentando emagrecer e que seguiram esse hábito durante 2 meses perderam cerca de 3 quilos a mais do que aquelas que não beberam água antes das refeições.
Como colocar essa dica em prática? Os voluntários que criaram o hábito de hidratar o corpo antes das refeições perderam 2 kg, em média, depois de 10 semanas. Beber alguns copos de água, 30 minutos antes de uma refeição, dá tempo para você se sentir mais satisfeita. A pessoa não só come menos, como passa a escolher alimentos mais leves. Dica: programe seu celular para despertar 30 minutos antes do almoço e do jantar e, então, beba água. Dica bônus. Atenção, essa dica é só para quem quer realmente mudar. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Isso significa que você quer realmente mudar, e estar disposto a isso, e você deve estar interessado em mais conhecimento. Essas dicas que eu lhe passei, são muito importantes. Existem muitas informações na internet sobre como emagrecer, ou algo que te faça emagrecer milagrosamente, e todas essas informações são muito diferentes e complicadas. Você fica dias pesquisando atrás de um método que te faça emagrecer de maneira rápida e saudável, mas você acaba caindo em páginas desconhecidas que não geram nenhuma confiança, e você acaba se desanimando. Mas não se preocupe, agora eu vou te dar uma esperança, mas só depende de você, porque essa oportunidade não deve durar para sempre. Esse é um método inédito e que você raramente encontra algo parecido em toda a internet. Você deve estar se perguntando o que tem de diferente. É algo que te fará perder até 10 quilos em 21 dias, e você saberá como funciona o seu corpo. Tudo passado por um nutricionista renomado na área. Você não precisa de conhecimento nenhum para conseguir, basta apenas determinação. E então, pro vídeo não ficar muito grande, eu te convido a entrar no primeiro link na descrição. Mas não se preocupe, eu te garanto que será um grande investimento na sua vida. Eu agradeço a sua atenção. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Eu te desejo muita saúde e felicidade.